Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. O Denver Nuggets vencendo o Minnesota por 116-105. Um jogo que foi bom pra caramba, tá? Foi um jogo que teve vários momentos de equilíbrio. Só que em nenhum momento eu fiquei com a sensação de que Denver tava sendo pressionado. O Minnesota liderou durante um tempo e tal, engatou algumas boas runs, encostou no placar em vários momentos, inclusive no começo do quarto período, né? Conseguiu dar uma encostada bem boa ali com o Donte DiVincenzo, aí o Dosunmu aparecendo bem vindo do banco. Mas em nenhum momento eu achei que o Denver ia perder o jogo. Pareceu que Denver tinha o controle do jogo o tempo inteiro, sabe? Mesmo no primeiro tempo, onde o Jokic foi bem marcado, onde o Aaron Gordon sofreu com faltas e tal, eu nunca senti o Denver desesperado. E aí veio o segundo tempo e o Denver foi muito bem, né? O Jokic, que foi muito bem marcado pelo Gobert no primeiro tempo, conseguiu produzir muito no segundo tempo, deitou pra cima do Gobert, puniu muito, né, os duelos individuais. O Jamal Murray fez um grande jogo, inclusive ele, pra mim, foi o principal destaque positivo de Denver na partida. O Aaron Gordon teve um impacto gigante no segundo tempo, o Cam Johnson veio muito bem também e tal, Bruce Brown, Jokic, óbvio. Mas pra mim o Jamal Murray, ele foi o cara, sabe? No primeiro tempo onde o Jokic estava bem marcado, foi ele que fez o ataque produzir, inclusive comandou uma run importantíssima ali do meio pro final do segundo quarto, né, que deu uma diminuída boa ali no prejuízo. E foi um jogo, cara, onde o Jamal Murray, ele deu um sinal muito bom, porque se você se lembrar da última série entre esses dois times nos playoffs, que foi há 2 anos atrás, se não me engano, 1 ano atrás, né? 1 ano atrás ou 2 anos, enfim, minha noção de tempo é péssima. Mas você se lembrar da última vez que os dois se enfrentaram em playoffs, o Jamal Murray, ele foi muito bem marcado, né, cara? Ele foi quase que anulado pela defesa de Minnesota, né? Beleza que ele não tava 100% naquela série, ele tava com problema na coxa, se não me engano, mas Minnesota fez um trabalho muito bom em cima do Jamal Murray, né? Pressionando ele bastante ali no ponto de ataque, o McDaniels, né, fez um trabalho muito bom em cima dele. E nesse jogo, no sábado, o Jamal Murray, ele mostrou que ele aprendeu com aquela série. Porque ele não sofreu com a fisicalidade da marcação de Minnesota. Muito pelo contrário, ele soube se fazer valer dessa fisicalidade. E como? Cavando falta, né? O Chris Finch, como ele sempre faz, foi na coletiva reclamar dos lances livres do Jamal Murray e tal, que de fato ele cobrou bastante lance livre, né? Foram 16 lances livres pro Jamal Murray. E ele foi lá reclamar e tudo mais, o que é normal, padrão Chris Finch, padrão, ele sempre vai reclamar de lance livre, porque é muito mais fácil você arrumar desculpa do que você assumir erros, né? Enfim. Mas eu acho que a galera tem que entender, já era pra ter entendido, né? Mas é sempre importante frisar e relembrar que, irmão, saber cavar lance livre é uma habilidade, cara, e no playoff, num jogo duro como esse, físico e tal, isso faz muita diferença. E o Jamal Murray entendeu isso e usou da fisicalidade de Minnesota a favor dele. Beleza, vocês vão ser físicos comigo? Beleza, eu vou partir para cima de vocês, vou cavar a falta, você vai ficar minado de falta e eu vou começar a ter mais espaço. Foi isso que ele fez. Não à toa, o McDaniels sofreu com faltas, inclusive perdeu a cabeça no segundo tempo, né? Teve aquele empurrão ali no Nikola Jokic completamente desnecessário, que foi claramente um sinal de frustração, né? Porque Denver tava amassando, o Minnesota não tava respondendo, ele tava cometendo falta, o Jamal Murray tava deitando nele, e aí ele, né, perdeu a cabeça, né? Então o Jamal Murray soube se utilizar disso e teve um jogo muito bom, né? Foram 30 pontos sem bolas de 3, né? Indo pra dentro, cavando falta, sabe? Então, a atuação do Jamal Murray, ela foi muito boa. Especialmente por ele ter usado a fisicalidade de Minnesota contra eles, sabe? A galera tem que parar com essa de mas é muito lance livre, é muito feio. Tá, irmão, é feio, mas ganha jogo. Sabe o que é mais feio do que um cara cobrar 16 lances livres num jogo? É o cara perder o jogo. A galera às vezes fica sacaneando nos comentários. Olha o Shea cobrando tanto de lance livre. Irmão, enquanto estiver ganhando, eu tô pouco me fudendo com os lances livres que ele cobra. E com certeza o torcedor de Denver tem a mesma sensação. O Jokic cava falta, o Murray cava falta. Irmão, tá ganhando? Então foda-se. Só reclama de um jogador que cava lance livre quem não tem um jogador que cava lance livre. Porque isso muda jogo, isso ganha jogo, isso quebra ritmo do adversário, isso carrega o adversário de faltas.
Entendeu? É importante, cara, ainda mais num jogo de playoff. Então, eu acho que o Jamal Murray, cara, ele merece, né, ser considerado o grande ponto positivo de Denver. Não foi o único, mas eu acho que ele merece pelo jogo que ele fez e pela forma que ele conseguiu lidar com a marcação de Minnesota, que foi um problema na última vez que eles se enfrentaram. Ponto negativo pra Minnesota, eu poderia falar sobre o Julius Randle, que fez um jogo péssimo. Péssimo jogo do Julius Randle. Eu poderia falar sobre a marcação no Jokic, que foi boa no primeiro tempo, só que no segundo tempo o Jokic deitou e rolou, né? O Gobert não conseguiu sustentar ali na individual no segundo tempo, o que já era esperado, né? De novo, pegando a última vez que os dois se enfrentaram, um dos fatores primordiais para Minnesota ter vencido aquela série, para além da boa marcação em cima do Jamal Murray, foi a forma como Minnesota marcou bem o Jokic. Como que Minnesota marcou o Jokic naquela última série? Botou o Towns para dar o primeiro combate e usou o Gobert ali na cobertura. Ou seja, o Towns, que não era um grande defensor, ainda não é um grande defensor, mas hoje ele é melhor do que ele era naquela época. Mas mesmo ele não sendo um grande defensor, ele fez um grande trabalho, cansando o Jokic. Ele cansava o Jokic no primeiro combate, e na hora que o Jokic passava dele, o Jokic já estava cansado, já estava desgastado, e tinha um Gobert inteiraço na cobertura. Então, o fato do Towns ter ido tão bem nesse primeiro combate facilitou a vida do Gobert. Para essa série, Minnesota não tem o Towns, porque o Julius Randle, ele não consegue fazer isso, porque ele não tem vontade, não tem intensidade. Cara, o jogo que ele fez foi um jogo, assim, patético, em termos de dedicação. Dormindo durante o jogo, sabe? Então, isso foi um fator. E é um ponto que Minnesota tem que corrigir urgentemente, tá? Mas eu vou citar como um perdedor, e aí eu vou explicar, o Anthony Edwards. O Anthony Edwards fez um jogo ruim? Lógico que não, fez um bom jogo. Só que ficou muito claro na partida, e quem assistiu viu, que ele não tá 100%. E Denver explorou, sabe? Você vai ver durante o jogo, vários momentos, o Jamal Murray, o Tim Hardaway, atacando o Anthony Edwards. Porque ele não tá bem. O joelho dele não tá inteiro. Em vários momentos você viu o Anthony Edwards botando a mão no joelho, porque ele não tá recuperado. E prova disso foi que a gente viu pouquíssimas jogadas explosivas do Anthony Edwards. O Anthony Edwards é um cara de explosão, ainda mais em playoff. Ele eleva a intensidade. Nesse jogo a gente viu o Anthony Edwards mais contido, muito por conta do fato dele não estar 100%. De novo, ele fez um jogo ruim? Não. Ele é culpado pela derrota? Não. Mas não ter ele 100% foi um fator que contribuiu para a derrota, sabe? Então, isso pode encurtar muito essa série. Tem duas coisas que podem fazer essa série durar menos do que deveria. É uma série que podia tranquilamente ir a 7 jogos, tá? Tranquilamente, né? Meu palpite era que ela iria a 6. Mas pode ser que essa série dure menos se duas coisas não mudarem. A primeira, se o Anthony Edwards não ficar 100%, isso pode encurtar muito essa série. E a segunda, se o Randle não começar a jogar mais. Se o Randle não conseguir ser um cara positivo na defesa e no ataque entregar pelo menos 20, 22 pontos, essa série vai durar bem menos do que deveria. Bem menos. Entendeu? Então, são 2 pontos que Minnesota tem que ficar muito atento, fora a marcação em cima do Jokic, que não dá pra ser o Gobert marcando o Jokic na individual. O Gobert ele vai conseguir marcar bem o Jokic durante um tempo, mas no longo prazo do jogo, no longo prazo da série, o Jokic vai vencer muito mais do que o Gobert nos duelos individuais. Então, esses pontos precisam melhorar. E no caso de Denver, o que vem fazendo é tentar trazer o Peyton Watson pra essa série em algum momento, porque ele vai fazer uma diferença muito grande na defesa. O Aaron Gordon não pode cometer cometer 3 faltas tão rápido como ele cometeu no primeiro jogo. Ele tem que ser mais inteligente. E o Jamal Murray tem que continuar sendo agressivo. O Jokic continuar fazendo as coisas que o Jokic faz. Cam Johnson, Bruce Brown, Christian Brown, Tim Hardaway tem que ser positivos ali no perímetro, né? Tem que se aproveitar dos passes que o Jokic e que o Jamal Murray conseguirem pra eles. E é isso, acho que se Denver continuar fazendo bem o que fez nesse primeiro jogo e ter, né, um Tim Hardaway mais produtivo e um Aaron Gordon sofrendo menos com faltas, e se tiver um Peyton Watson voltando, eu acho que Denver pode vencer, pode ter uma vida mais fácil do que era esperado, tá? Então, sobre Minnesota e Denver,